Boa noite a todos. Estamos de volta para mais uma semana dos nossos estudos sobre o livro dos Espíritos, dando continuidade. Hoje a gente deve finalizar o subtítulo O Esquecimento do Passado. Nós que estamos lá no capítulo 7 da segunda parte do livro dos Espíritos. Bom, nós paramos na questão 398, então nós vamos iniciar hoje a partir da 399. Na questão 399, Kardec vai perguntar: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Então Kardec começa fazendo uma pergunta, dizendo que a nossa vida atual, os desafios que nós enfrentamos, eles são provas e expiações relacionados ao nosso passado e visando o avanço do nosso espírito. E aí ele diz assim, ele pergunta aos espíritos, se da natureza disso que nós estamos vivenciando hoje, a gente pode mais ou menos deduzir aquilo que nós já fizemos de errado no passado. Então os espíritos respondem: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Então, olha só, então eles já falam assim que relação existe, mas eles continuam. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, vejam só, os espíritos disseram assim, em resumo na resposta, né, que muitas vezes, sim, as experiências, os desafios, as dificuldades, nós podemos fazer alguma dedução em relação aos nossos débitos passados, aquilo em que erramos no passado. Mas que isso não é absoluto. Né? Uma prova, digamos assim, um indício mais contundente são as nossas tendências instintivas. Então, chamando mais uma vez a atenção para essa busca nossa desse autoconhecimento. Né? Pelo autoconhecimento, eu vou identificando as minhas fraquezas, as minhas tendências instintivas, e vou saber, então, exatamente aquilo que eu ainda preciso trabalhar, aquela tarefa em mim que eu preciso me dedicar mais. Bom, na mesma 399, é isso que eu coloquei aí, as tendências instintivas constituem indício mais seguro. Tá? Nós vamos ver um comentário de Kardec. Né? E esse comentário de Kardec é um comentário extenso. Ele leva mais de uma página no Livro dos Espíritos. Então, eu não vou ler, como outros comentários já aconteceu anteriormente, eu não vou ler, mas eu separei alguns trechos que eu acho que merecem os nossos comentários, para que vocês depois, né, interessados no estudo do Livro dos Espíritos, vocês possam acessar, então, o texto e lembrar-se daquilo que nós falamos aqui, que eu trouxe em relevo, e aí possam compreender o inteiro teor desse comentário de Kardec, que é bastante extenso, mas muito válido. Vamos lá, Kardec diz assim, primeiro trecho que eu separei para vocês. O espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para adiantar-se, isto é, escolhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão em relação com as faltas que ele cumpre expiar. Então, é uma questão lógica. Né? Se eu tenho problemas muito sérios com uma determinada pessoa do meu passado, nós vivemos muitos períodos de disputas, de intrigas, de agressões, então eu entendo como espírito desencarnado que para que eu avance, eu preciso refazer isso. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso mesmo aprender a amar para que eu possa avançar. Essa é uma realidade. Né? O principal motivo talvez seja da lição de Jesus, né? Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Então, nós estamos a caminho. O caminho não é só no plano material, apesar de alguns interpretarem dessa forma. O caminho é o caminho evolutivo.
Porque enquanto nós não nos reconciliarmos, nós não poderemos avançar muito. Nós vamos avançar um pouco. Mas, invariavelmente, para passar de um degrau ao outro, é preciso refazer relações. Não tem como um espírito mais maduro avançar com ódio no coração. Não tem como você se tornar um espírito pacificado e pacificador se você guarda mágoas no seu coração. Ou se você ainda tem profundos laços de ressentimento, de ódio, né? Então, é inevitável que a reconciliação se dê. Cabe a nós, se vai ser antes, se vai ser no meio do caminho, ou se vai ser no término do caminho desta fase que estamos trilhando. Não pensem vocês da seguinte forma: quando eu for um espírito como Chico, aí eu vou ter perdoado todo mundo. Não, você não vai chegar a ser como Chico se você não perdoar antes. É fato. Nós não alcançamos uma etapa evolutiva aprimorada para depois retornar lá atrás e consertar aquilo que a gente fez de errado. Não, a evolução é um caminho contínuo. Então, é na medida em que vamos nos reconciliando, é na medida em que vamos reconstruindo, reaprendendo, nos aprimorando, é que vamos subindo degraus. Em relação a esse quesito, eu não sei se eu já comentei aqui com você nos nossos estudos. Eu assisti esses dias atrás, até preparando para um outro estudo meu, uma palestra excelente do Haroldo Dutra Dias, sobre reforma íntima. E ele comparou reforma íntima como se você estivesse num avião em pleno voo e o comandante dissesse que a partir daquele momento, durante o voo, o motor seria consertado. E outros serviços seriam realizados. Quer dizer, não dá para parar o avião, vamos supor que ele está atravessando o oceano, não dá para parar o avião, e aquele reajuste tem que ser feito, então vai ser durante o voo. Então, ele comparou essa imagem com estes reajustes que nós vamos fazendo em nossos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Esses reajustes são exatamente a identificação das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas tendências instintivas do passado, na medida em que vamos tomando conhecimento delas, em que vamos buscando alterar as nossas escolhas fazendo diferente. Então é exatamente isso. Não dá para a gente esperar chegar na perfeição para depois perdoar. Nós não vamos chegar lá sem perdoar. A trajetória é exatamente essa. De enfrentamento, de recuperação, de reconstrução, de renovação, de aprender a amar, de aprender a perdoar. É isso. Se a gente quer chegar a ser um espírito pacífico, pacificador, se a gente realmente abraça as lições de Jesus e quer efetivamente construir esse reino de Deus em nós, é no caminho que a gente tem que ir fazendo todos os ajustes que se façam necessários. Bom, outro quesito que Kardec vai comentar nesse comentário. Se delas triunfa, delas o quê? Dessas provas, dessas dificuldades, né, das expiações. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre de livre-arbítrio. Negar isso ao homem fora reduzi-lo à condição de máquina. É por isso que dentro da doutrina espírita fica muito claro para nós o que seria fatalidade ou determinismo e o que seria o determinismo relativo, que é o que os espíritos nos apresentam. Nós teríamos, no conceito da fatalidade, no conceito do determinismo absoluto, exatamente isso. Quer dizer, nós reduziríamos o homem à condição de máquina. Quer dizer, tudo já estaria previamente resolvido. Então, eu não tenho por que escolher. Não é? Eu sou um fantoche nas mãos de Deus. Queira eu escolher o caminho da direita, o caminho da estreita, ou da esquerda, o caminho da porta estreita, ou o caminho da porta larga, eu sou um fantoche. Já está tudo previamente traçado com absolutismo. Então, isso é a fatalidade e o determinismo. Nós espíritas, segundo o que aprendemos com os espíritos,
Não cremos nisso. O Livro dos Espíritos vai nos dizer, eles vão nos falar que a única, talvez, etapa que nós possamos identificar a fatalidade nas nossas vidas seja o momento de retornar ao plano físico, nascimento, e a hora de voltar ao plano espiritual. Mas veja só, nós sabemos de antemão, na hora do nascimento, até isso pode ser, digamos assim, uma certa fatalidade e determinismo, mas desde que o pai, a mãe e o próprio espírito reencarnante não resolva lutar de forma muito violenta contra o renascimento. A mãe pode resolver matar-se no término da gravidez. Aquela criança não vai vingar. E nenhum ato de suicídio, ele é previsto pelas leis divinas. Suicídio é sempre fruto do livre-arbítrio. Então, veja só. No caso do suicídio de uma mãe gestante, ou de repente um casal está viajando, a mãe grávida, quer dizer, tudo planejado para o renascimento daquele espírito, o pai se excede na velocidade ou não, ele sofre um acidente, a mãe vem a falecer, junto com o bebê. É, digamos assim, um caso fortuito. Se for por excesso de velocidade, esse pai vai ser considerado um suicídio inconsciente. Então, nós não vamos ter aí uma fatalidade já prevista, quer dizer, aquela mãe não ficou grávida, a criança não está pronta para renascer, já sabendo de antemão, pelo menos o plano espiritual, de que o homem vai acelerar e vai provocar a morte dos três, ou só da mãe e da criança. É um suicídio inconsciente, porque ele abusou da velocidade. Em contrapartida, no momento do desencarne, você fala, não, mas então a hora da morte, essa é fixa. Em geral, vocês querem ver uma exceção? André Luiz vai contar em um de seus livros, eu não me recordo agora se não foi em Mensageiros, agora eu não sei qual livro, eu estou olhando que as obras de André Luiz ficam ali, de repente eu olho as obras e me recordo, mas não sei qual deles, se eu lembrar durante o nosso estudo eu falo. Ele analisa o desencarne de 5 pessoas de diferentes religiões, né? E ele então vai contar do acompanhamento que ele e que os benfeitores fizeram do desencarne de uma senhora muito religiosa das linhas do protestantismo, boníssima, nas linhas do protestantismo. Então, ela tinha a previsão do desencarne naquele tempo, mas antes da equipe iniciar o auxílio para o desencarne, eles recebem uma instrução de plano superior dizendo que eles deveriam, na verdade, auxiliá-la para que ela permaneça mais um tempo no plano físico. Veja só, mesmo aquele tempo fixo dela partir havia sido atenuado porque surgiu uma outra situação autorizada pelo plano superior, e aí eles fazem, então, ao invés de auxiliá-la no seu desencarne, né, eles energizam ela mais para que ela permaneça ainda vários meses no plano físico, até que a sua filha tenha um neném e está grávida. Eu não vou fazer spoiler do livro, daqui a pouco eu lembro o título desse livro, mas é um livro lindo, porque fala dessa desencarnação, entre outros assuntos, e aí nós vamos perceber que mesmo no renascimento, como eu citei, exemplo fictício antes, mas também na desencarnação, nós não temos um determinismo absoluto. Nós temos uma diretriz programada. Tá? Então, a não ser em questões do suicídio, nós vamos ter, sim, um tempo para partir da Terra, como temos um tempo para chegar à Terra. Mas existem situações que podem abreviar, alterar, antecipar, alongar esse tempo. E nem sempre essas variantes, elas são previstas no determinismo. Em geral, não. O que quer dizer o quê? Não existe algo absoluto. Toda criatura é olhada como única pelo Pai através dos espíritos.
dos espíritos que são os seus trabalhadores, os seus ministros, os seus instrutores, que são efetivamente quem nos acolhem, nos acompanham, nos intuem, nos protegem, nos amparam, nos avalizaram antes de reencarnar. Então, dentro desse entendimento que eu estou passando para vocês, que não há determinismo absoluto, nós vamos ter um determinismo relativo, nós vamos entender que o espírito, ele tem sempre o livre-arbítrio, e quando há a possibilidade, ele opta, sim, pela escolha das provas que ele vai passar. Mas que ele sempre tem esta liberdade de escolha relacionada à sua responsabilidade, porque nós já falamos antes disso também. Muitas vezes, em situações em que o espírito erra muito, ele perde temporariamente essa liberdade, por exemplo, de programar o seu retorno à vida física. Ele vem, ele reencarna através de uma reencarnação compulsória. São benfeitores que atuam reencaminhando para o caminho correto. Então, nós estamos falando aqui de espíritos, quero pensar positivamente, tais quais nós, de relativa maturidade. Já temos algumas conquistas, alguns méritos, mas ainda trazemos defeitos, fraquezas, tendências. E via de regra, a princípio, nós podemos dar sim, nós podemos participar um pouco, que seja, das nossas programações reencarnatórias. Mas mesmo tendo participado das programações durante a vida física presente, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso modificar a minha programação. Kardec. Bom, o homem não se recorda de suas vidas passadas, mas conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que podem inclusive lhe ser reveladas por espíritos superiores com um fim útil. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no decorrer do estudo desse capítulo, né? Muitas vezes nós temos flashes, às vezes pequenas intuições ou intuições grandes, às vezes nos colocamos, visitamos algum local específico e aquela emoção nos faz sentir como se nós estivéssemos retornando, mas nós não temos aquela lembrança nítida, né? A recordação absoluta e consciente do passado, a maioria não tem. São raríssimos os espíritos que podem efetivamente acessar estes arquivos mnemônicos do seu passado, né? E, em geral, quando há esse acesso, é objetivando uma utilidade. Esse espírito, ele precisa, ou ele vai realizar alguma tarefa, ele precisa desse conhecimento. Ou ele precisa se confortar diante de uma dificuldade que ele está vivendo. Ou ele precisa se empenhar mais ainda, ter mais paciência, mais abnegação, mais resignação. Isso é absolutamente normal. Então, essa intuição, esses pequenos flashes, às vezes na forma de sonhos, às vezes de imagens fugidias, durante o dia mesmo, são absolutamente comuns. As existências futuras não podem ser reveladas, porque dependem do modo por que o espírito se sairá da vida atual e das escolhas que vá fazendo. Aí você vai me perguntar assim, mas e os médiums que têm a faculdade da premonição? Isso que a gente ouve falar há séculos dos profetas, né? Daqueles que previram, inclusive falaram sobre essa fase de transição que nós estamos vivendo. Então, todos esses são questionamentos. Mas espera aí, os espíritos estão falando através de Kardec que não tem como você prever uma existência futura. Como isso se dá, então? Tem uma imagem, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, pode ser que tenha tido, se não vai lá de novo, que eu aprendi no livro do Lúcius, se não me engano, que fala sobre o tempo. Nossa, hoje eu estou péssima para títulos de livros. Enfim, vamos continuar o estudo, porque não dá para me tirar da cachola o que está faltando, né? E Lúcius cita o seguinte exemplo. Ele disse, imagine você que você está no topo de uma montanha, lá no topo. E do topo da montanha você consegue ver todo um vale. E você pretende atravessar esse vale até chegar no planalto próximo, né? Então, lá do topo da montanha, você sabe mais ou menos as possibilidades daquilo que vai acontecer na sua travessia. Então, lá de cima você está tendo uma imagem do rio, por exemplo, parece que ele é caudaloso, que tem uma correnteza. Então, você já prevê que você vai ter
uma dificuldade para atravessar esse rio. E se você se recorda de que você não sabe nadar, você vai ter consciência de que vai ser mais difícil ainda para você atravessar. Você vê uma selva que você vai ter que atravessar, com uma floresta fechada, copas de árvores fechadas, você pode imaginar que são muitos os animais que você vai encontrar lá. E se você tiver medo da vida selvagem, vai ser mais difícil ainda para você. Enfim, você tem essa visão ampla. Então, você lá de cima, você pode falar, olha, na próxima semana eu vou estar atravessando esse vale e eu vou encontrar muitas dificuldades. Certamente eu vou encontrar muitos animais naquela floresta, eu vou conseguir achar relativamente fácil algum alimento, principalmente nas frutas, vou ter que atravessar um rio caudaloso, com dificuldade, porque eu não sei nadar. Você tem essa visão da próxima semana. E aí você começa, desce a montanha e começa a atravessar o vale. E aí eu vou dar duas hipóteses. Na hora que você está entrando na floresta, começando a atravessar o vale, você encontra outro grupo de pessoas que também vão atravessar. E que felicidade, vai ser mais fácil você atravessar com eles, porque você não vai estar sozinho. Então você coopera na tarefa do grupo, o grupo coopera com você, o alimento é repartido. Na hora de atravessar a floresta, então fica mais fácil, porque um grupo maior de pessoas, né, as ameaças são menores. Na hora de atravessar o rio, eles montam uma balsa, e aí vocês conseguem atravessar com maior facilidade. Você não tinha visto isso lá de cima, mas aconteceu no seu presente. Estava errado a previsão que você fez em cima? Não. Ela era uma possibilidade, não certeza. Porque ela pode ser modificada no momento efetivo da hora atual. Por outro lado, você pode estar sozinho, não encontrou grupo nenhum. Começou a travessia e está mais difícil do que você pensou. Você começa a sentir um pavor, você tem crises de pânico, você começa a ouvir barulhos de animais de todos os lugares, você não consegue descansar à noite. Você tem imensa dificuldade de acessar os alimentos, porque as árvores são muito altas, você não consegue subir nelas, você passa muita fome. Você não previu nada disso lá em cima. Era uma possibilidade, porque você sabia que ia ser difícil, né? Mas não da forma tão difícil como está sendo, né? E aí você se desespera, né? Você se desespera, você se revolta, você chora, você se exaure. Chega no rio, mais difícil ainda, né? Você se irrita profundamente. Você não viu que você está tendo todas essas reações negativas. Você sabia que havia possibilidade de ser difícil, mas não sabia que seria tão difícil como está sendo. Então, é mais ou menos assim que funciona a premonição, as profecias. O profeta, nós não sabemos muito bem o mecanismo como isso se dá, é como se ele tivesse alongado o seu olhar através do tempo futuro. Então, ele consegue, às vezes, perceber, através de imagens como João, evangelista, né? Ou como outros Nostradamus, né? Intuições. Ele prevê algumas imagens, então são alguns flashes de possibilidades que podem vir a acontecer. E isso pode efetivamente acontecer, como pode não acontecer. Entendeu? É mais ou menos isso. Por isso que, quando a gente fala em premonição, em profecias futuras, olhem sempre isso. São possibilidades. Vejam só que eu não estou dizendo que elas são inverídicas. Não é isso. A probabilidade existe. E existe, vamos dizer assim, 50%. Mas há outros 50% de que, durante o tempo presente, você ou a própria humanidade vá modificando escolhas e modificando o dia de amanhã. Então, eu não estou dizendo que são falsas. Elas são possíveis, muito possíveis de acontecer. Mas ela vai depender do dia de hoje. De cada dia de hoje, em relação ao dia de amanhã. É isso. O esquecimento não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porque o conhecimento delas, que teve quando desencarnado, e o desejo de repará-las guiam-no por intuição. Então, vejam só, nós já falamos nos estudos das questões anteriores sobre tendências instintivas e intuição. Tendências instintivas
realmente indicam a uma dedução bastante próxima de quem você foi, das suas escolhas do passado. Por quê? Porque ainda é aquilo que você tem tendência a ser novamente. Você gostaria e que agora você às vezes tem que ter uma vigilância maior, porque senão você faz de novo. Você age da mesma forma de novo, você busca as mesmas facilidades de novo. A hora que você mal percebe, você está indo pela porta larga de novo, são as nossas tendências. Por quê? Porque a gente já fez igual. A gente vai deduzindo. Em relação à intuição, vejam só, dizem os espíritos que quando nós estamos desencarnados, portanto, com uma visão mais consciente, mais ampla da verdadeira vida, em relação ao que já erramos e em relação a onde queremos chegar, quer dizer, a gente está percebendo como espírito desencarnado que não está legal. A gente identifica exatamente onde nós erramos, onde falhamos. Mas a gente identifica aquilo que precisa ser feito porque a gente quer ser feliz. A gente quer ir para uma colônia espiritual melhor, para um plano espiritual mais elevado. Então, justamente, a consciência do seu passado que você tem em relação a tendências como espírito desencarnado e a vontade que você tem de melhorar vão dar origem à intuição que você tem quando encarna. Porque você tem esse esquecimento, quer dizer, a minha consciência não vai lembrar de quem eu fui. Não vai. A não ser por aqueles flashes, por aqueles sonhos fugidios, aquelas sensações de déjà vu, né? Então, eu não tenho esse conhecimento pleno. Mas a intuição, ela me diz lá no fundinho quem eu fui e me diz quem eu quero ser. A ideia de resistir ao mal é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se atende às boas inspirações que lhe dão. É muito interessante, esses dias eu estava pensando sobre a questão da consciência. Lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, eles vão nos falar que a ideia de Deus está inscrita na nossa consciência, ou seja, ela independe do tempo que estamos vivendo, do lugar que estamos vivendo, da cultura que estamos tendo, ela independe da religião que nós professamos, porque ela está, a ideia de Deus, inscrita na nossa consciência. E aí vem os espíritos e dizem assim, a ideia de resistir ao mal é a voz da consciência. É aquela parte divina que há em nós. É aquela centelha divina que somos nós. Criaturas perfectíveis. É aquele germe divino que tem dentro de nós e que nós precisamos aprender a fazer expandir, progredir, evoluir, desenvolver-se. E é essa voz da consciência que nos dá a ideia de resistir ao mal. Enquanto somos espíritos muito imaturos e muito primitivos, vamos pensar lá no pessoal das cavernas. É claro que essa voz da consciência, ela dita coisas mais básicas ligadas à sobrevivência. O instinto da sobrevivência é bem maior. Mas dentro de uma sociedade dita civilizada, em que nós não precisamos mais daquele instinto primário de sobrevivência. Ainda temos resquícios dele, mas não precisamos, ninguém precisa sair para a rua para matar para comer. Matar um animal e comer, né? Fazer uma fogueira no meio da rua, nós não estamos lá. Essa voz da consciência fala de outros males. Então nós vamos perceber que também essa voz da consciência vai sendo aprimorada. Porque nós estamos escutando mais essa voz divina que é em nós. Na medida em que vamos nos amadurecendo como espíritos, nós começamos a perceber mais essa luz que possuímos, porque ela começa a brilhar mais. Enquanto ela está muito apagadinha, mas ela está lá. Em todo mundo. Ela está lá. Em stand-by. Pulsando. E na medida em que vamos evoluindo como espíritos, ela brilha e irradia. É por isso que espíritos mais maduros
tem muito mais nítido em si essa resistência ao mal, porque escutam mais a consciência. Bom, nós temos aí mais alguns comentários, acho que dá para ler rapidinho para a gente começar amanhã o nosso próximo subtítulo. O homem não recorda os atos que praticou, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado, qual seu caráter predominante. Bastará estude a si mesmo. Falei no começo da aula hoje. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As dificuldades são expiação das faltas passadas e, simultaneamente, provas em relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se a suportarmos resignados e sem murmurar. Bom, não tem nem muito o que comentar sobre isso. A gente já falou sobre isso várias vezes. A natureza dessas dificuldades pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Pode. O orgulhoso será castigado em seu orgulho mediante uma vida humilde e subalterna. Aí nós vamos ter, por exemplo, o mal rico, o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mal pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Mas pode. Como nós vimos no começo dos comentários de Kardec, a dedução melhor é em cima das nossas tendências instintivas, e não somente das provas e expiações que estamos vivendo no presente. Bom, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Amanhã nós vamos começar o novo subtítulo da emancipação da alma, tema interessantíssimo também, que vai da questão 400 a 455. Agradeço a presença do Carlos, do Valdeci, de todos que acompanham os nossos estudos em outros horários, né? Eu sei de pessoas que comentam, que podem assistir no fim de semana ou nos horários que é possível. Enfim, espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço, até amanhã às 7 horas.